Bom, hoje estamos falando do quanto que a gente pode, a partir de medidas simples, evitar doenças sérias. O doutor Moisés estava comentando aqui o quanto que problemas de tireoide, e que a gente vê que muitas vezes tem atacado, atingido mais pessoas, a gente consegue evitar com atitudes simples. Como você disse, sem alimentos que tenham que ficar em contato com o bisfenol, sem agrotóxicos muitas vezes. Isso é importante porque os agrotóxicos e alguns tipos de alimento que são mais tratados eventualmente com hormônios podem desencadear esse tipo de quadro. Só uma dúvida que costuma ser muito frequente é assim, o que eu faço para esquentar a mamadeira do meu filho? Esquenta no copo e põe na mamadeira, Oswaldo. Ponto. Esquenta sempre no copo. Agora, mesmo que você esquente no copo e coloque nesta mamadeira que tem BPA, o leite quente também desprende o BPA. Então, não pode usar. O ideal é assim, esta mamadeira joga fora e vai procurar uma nova. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava dando uma pesquisadinha quando eu soube que você ia falar sobre o bisfenol e vi que água sanitária, e às vezes nós mães com aquela mania de higiene, vamos colocar tudo na água sanitária. Aí a gente pega um dia da semana e põe tudo na criança. Mas primeiro lava com detergente. Lava com detergente, depois põe água sanitária com detergente, para ficar bem limpinho. Bem limpinho. Essa água sanitária pode também tirar alguma camada de proteção e aí a gente passa a ter ainda mais contaminação? Então, por isso, não use o bisfenol. Porque isso acontece desgrudando especificamente com o bisfenol. Ele libera mais o bisfenol. E tudo que a gente não vê se tem bisfenol é melhor não comprar, Não compra. né? Isso. A partir de janeiro de 2012, não vai ter mais produção e nem importação. Isso está proibido. Proibido? Está proibido. Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E quem vai checar isso? Pois é, a própria Agência Nacional e a gente que tem essa responsabilidade, checar e até denunciar se isso estiver acontecendo. E se a gente não comprar... Agora, isso que você comentou a respeito do preço é fundamental. Não é todo mundo que vai comprar 3 mamadeiras dessa, R$60. A BPA Free, ela é mais em conta, ela tem mais durabilidade. Dessas hoje no mercado, você vai encontrar poucas, você vai encontrar 2 ou 3 e importadas por enquanto. Mas veja só, eu tenho o corpo da mamadeira em vidro, mas o restante tudo em plástico. Isso. E se eu tenho aqui, livre, free de BPA, mas aqui eu não tenho nada falando, tem que ser também. Sempre BPA free. Não basta então que seja só de vidro. Não. Porque o restante que é em plástico também tem que ser livre de BPA. É que a gente imagina que quando forem produzir, isto já está implícito, que tudo que tiver... O BPA, para você ter uma ideia, o BPA existe... Agora nós estamos no mês das crianças, dia das crianças daqui a pouquinho, isso é um aviso bárbaro. O plástico de brinquedos também tem BPA. Em abril desse ano, foi lançada uma lei pela Anvisa, onde os produtores das substâncias, de locais, de coisas que têm BPA, tem que colocar na embalagem que tem BPA. Então já é uma coisa interessante. Junto com o BPA tem uma substância que chama, nos brinquedos, que se chama ftalato. Ftalato? Isso, ftalato. Que é outro disruptor endócrino. E a ação desse ftalato, ele acumula, atrapalhando a formação do sexo masculino. Então ele dá um negócio que se chama demasculinização ou feminilização. Se você pegar isso muito precoce, aliás, o leite de soja é contraindicado em crianças abaixo de 6 meses porque ele é um fito-hormônio que contém estrógeno que você está dando para um menino. É contraindicado para crianças abaixo de 6 meses? Assim como o leite de vaca integral é proibido por conta da indução de alergia à proteína do leite de vaca e de anemia. Abaixo de 1 ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica, também contraindica a soja abaixo de 6 meses de idade, só acima de 6 meses. Não sabia disso, não. Pois é. E eu vejo tanta gente dando leite de soja para criança muito comum, com marcas pequenas, marcas novas de sucos. Pois é. Estes sucos não devem ser dados. Além do que, até 6 meses de idade, o estímulo tem que ser sempre mais uma razão para dar... Por exemplo, leite do peito não tem BPA. Ah, não tem, o peito não tem BPA também. E se a mulher tem silicone? Pois é, o silicone eu não saberia de não entra em contato, mas mesmo assim ele não tem o BPA. Aí, será que não tem BPA? Quando for fazer, a mulher tem que pedir uma prótese BPA free. De vidro não vai ter, né? Não, de vidro não vai ter. Tem que ser um silicone
Não ia dar certo, não. BPA free. Mas uma coisa que me vem à mente, a gente está falando muito das crianças, claro, você é pediatra. Mas, e se eu faço, por exemplo, o meu feijão, faço a minha comida, pego aquele pote plástico que eu estou acostumada a usar, com aquela tampa, ponho ele bem quentinho, deixo destampado, como toda dona de casa faz, para até esfriar, tampo e guardo na geladeira. Isso. Esse alimento quente, em contato com aquele pote plástico, não vai estimular que libere o bisfenol? Se tiver bisfenol, sim. E não só o alimento plástico, se você congelar, o congelamento também favorece a liberação do bisfenol. Congelando também? Também. Então, forminha de gelo? Se tiver, por isso que tudo que tiver plástico tem que ter identificação. Ah, eu vou voltar. Você sabe o que eu fiz uma vez? Eu usava uma marca aí que eu comprava os plásticos, porque eu achava que aquela era uma marca boa. E de fato é. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou tentar usar de vidro. Comprei tudo pote de vidro com tampa de plástico. Mas é a tampa de plástico. Também, mas precisa saber, todo mundo precisa saber se aquele plástico tem bisfenol. E aquele filme plástico que a gente envolve alimentos? Normalmente aquele filme não tem. Não tem? Não, aquele filme não tem. Ele é um filme, mas diferente. Mas ele, se você, veja, é assim. Se eu aquecer... Suspeitou que tem bisfenol, ou melhor, deixa eu mudar. Não tem certeza que não tem bisfenol, não usa. Vai se informar. A embalagem daquele filme plástico, será que fala? É obrigatório por lei. Ô Renatinho, faz favor pra mim. Será que a gente tem embalagem, não deve ter, né? De filme plástico na caixinha? Não tem não, né? Todo mundo chega em casa, a gente compra as coisas e joga as caixas fora. A gente não tem o hábito de ver validade de produto, porque a gente não tem o hábito de olhar a embalagem. Imagina, o que seria o ideal? Por que aparece supermercado? Porque eu vou lá, tem tudo, eu ponho tudo rápido e vou embora. Não. Eu paro, olho, vou comparar preço, vou comparar o que está escrito na embalagem. Se eu tiver escrito... Olha, eu vou te dar um exemplo mais triste do que isso. Tem criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Ou adulto que tem alergia. Muita gente. Não vem escrito assim, este alimento contém leite de vaca. Vem escrito assim, este alimento contém alfa-lactoalbumina ou caseína. Que é um componente do leite. Mas você leu, ninguém te explicou. Não mesmo. E mas isso está escrito em grego? Em grego e em letra pequenininha. Ah, sim, letras minúsculas. Eu vou ler isso aqui. Por exemplo, o que é açúcar invertido? Eu canso de ver na embalagem. Açúcar invertido. Eu falo, Senhor de Nazaré, o que é açúcar invertido? É sal? Boa pergunta, não tenho ideia. É um açúcar que não adoça. Não sei. Então, se é um açúcar invertido, do que se trata isso? Então, o importante é que a gente pudesse se acostumar e ter o hábito de ler o que a gente está consumindo, de ver e conhecer o que a gente está consumindo, para não correr riscos. É um hábito que a gente não tem. É assim, eu preciso me preocupar com a minha terceira idade desde a minha pré-idade. Ou seja, a gravidez já precisa ter um preparo com ômega 3, com ácido fólico, para que o bebê tenha neurologicamente um preparo bom. Tenho que ter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Tenho que esticar isso até 2 anos, introduzir os alimentos adequados. Eu brinco muito agora, eu estou falando da gravidez de 18 meses. 9 meses é pouco, né? Pois é. Você começa essa gravidez 3 meses antes, porque antes de engravidar, cuida os 9 meses, já são 12, e mais os 6 meses de aleitamento materno. Isso aqui é um pacote. Você não pode imaginar assim, engravidei, paciência, mas eu vou engravidar. Então, vou fazer exames, vou procurar meu ginecologista, ele vai me orientar o uso do ácido fólico 3 meses antes. Aí eu tenho os 9 meses de cuidado da gravidez. Nasceu, eu continuo com esse mesmo perfil de cuidado. Então, 18 meses ali, eu tenho desse tipo de cuidado. Esses 18 meses podem me garantir uma terceira idade tranquila. Existe hoje um estudo de uma ação que se chama Programming, quer dizer o seguinte, todos nós temos genes para colesterol. Todos nós temos? Todos nós temos. Tá. De acordo com o que eu comer quando eu sou criança, nos primeiros 2 anos, eu posso fazer esse gene se manifestar ou eu posso proteger a manifestação desse gene. Isso nos 2 primeiros anos? Então, se eu fui uma criança que eu comia muita fritura, porcaditos, eu vou ter o meu gene estimulado ao que eu desenvolvo colesterol. Isso. Aí, se você continuar estimulando, comendo uma dieta não adequada e que estimule a presença do colesterol, você tem chance de ter problema de colesterol, mesmo sendo magra. Ah, mas eu tenho colesterol alto. Pois é. Minha mãe tem, a família inteira tem. Mas o meu eu controlo com algumas medidas, com o cardiologista e tudo mais. Agora... Mas você toma remédio.
Então, a gente deveria se preocupar com a terceira idade, a gente não tem esse hábito. Mas eu tenho um negócio, meu colesterol total é alto, mas o meu Bom, HDL é 90. Então, provavelmente... Então, a fração mais alta é o que HDL. também é protege. É o HDL. Sim, mas sim. antigamente era o meu LDL. Isso. E o que eu fiz? Atividade física, não adianta a gente esperar aquele dito milagre. Tem que fazer. É chato? É a vida, mas faz parte. Comer direito. Comer direito, ômega 3 e outras atitudes que normalmente a gente não tinha antes disso. Verdade. Não adianta. O aleitamento materno até os 6 meses. Não adianta começar a querer mamar agora. Né? O leite do peito, ele é interessante para o bebê. Tem muita gente discutindo se vale a pena tomar leite ou não vale a pena tomar leite, porque agora o leite virou o vilão de todos os problemas. Mas como foi a manteiga outro dia? Como foi a ovos? gema de ovo, como Pois foi é. tudo isso. Aí o ideal é equilíbrio, né? Então, a gente se preocupando com esses detalhes que existem desde a hora que o bebê vai nascer, a gente vai garantir uma terceira idade com saúde. Não vai precisar ficar preocupado se eu comi, se eu deixei de comer. Você já preparou isso. É um bom hábito, né? E a hora que você mantém os seus bons hábitos desde pequeno, você consegue continuar com eles. Mas vamos mostrar mais uma vez, doutor Moisés, a mamadeira, para o pessoal de casa que está assistindo a gente entender direitinho. A gente tem esse triângulo, que quer dizer que este é um material que será reciclado. Dentro do triângulo, a gente tem esse número 07. Se tiver 07 ou 03, ele quer dizer que tem bisfenol A. Isso faz mal para a saúde. Já na outra embalagem, que é da mamadeira de vidro, BPA Free. Ele está livre do bisfenol A. Isso vai ter que ser explicado na embalagem e na mamadeira e no plástico. E isso tem que estar em todo... Olha, vou te mostrar... Deixa eu te mostrar uma coisa pequenininha. Deixa eu ver, não foi esse. Olha aqui. Na colherinha. Colherinha, tá? Esta colherinha, esse eu não sei se vai conseguir ver. Deixa eu ver, eu seguro para ele. Não, mas como ele é branco e dentro tem um número, ele tem a indicação de que é 5. Ele tem que é 5, ó. Deixa eu ver, ele vai fechar aqui, eu vou virar muito longe. Olha lá. Olha o tamaninho. 5, isso. Olha o tamaninho. Indústria brasileira, preocupado com isso, é 5. Esse pode comprar. Se cabe numa colher, cabe numa mamadeira. Cabe num prato. Tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa. Há uns anos atrás, a gente teve a obrigatoriedade de todas as embalagens terem ali especificado no rótulo todos os componentes que fazem parte desse alimento. Uhum. No grau, o primeiro é o que mais tem e o que vai caindo, o último é o que a gente conta em menor quantidade no alimento. Se eles colocam as palavras que a gente não entende, como que a gente consegue fazer valer isso? Então não basta só ter uma lei, eles têm que entender que a população não é obrigada a entender o que é BPA Free, tem que colocar livre de bisfenol, que é extremamente prejudicial à saúde. Ponto. Aliás, eu estou falando de bisfenol, e bisfenol é BPA. É o bisfenol A. Isso. Tá? Quer dizer, mas fenol com P é porque isso é em inglês. Uhum. Assim como quando a gente fala, por exemplo, de um exame que se chama beta-HCG, o HCG é hormone, é a gonadotrofina coriônica humana, então seria beta-GCH. Não, ele é em inglês. Então. A gente usa esse como hábito. Agora, veja só, cabe a gente ir atrás e procurar as explicações. Muito cuidado para não procurar as explicações no nosso maior concorrente de consultório, que é o Dr. Google. Né? O Dr. Google não responde e-mail, não atende telefone, não atende no consultório. Ele dá as informações. Precisa alguém para filtrar isso de uma forma adequada. Nem no Dr. Google eu achei, para que eu entendesse que era açúcar invertido. Nem no Aurélio, nem em lugar nenhum. Eu procurei açúcar invertido e não consegui achar o que era. Eu vou procurar, porque eu também agora não me lembro. Se eu tiver alguma coisa, eu te mando. Me manda por e-mail. Eu mando via Google para você. Pois é, manda via Google. Então é difícil quando a gente fala, principalmente em substâncias químicas, a gente entender abreviações, siglas, se de fato aquele componente que está ali faz mal e pode trazer algum malefício à nossa saúde. Deixa eu te colocar um outro dado, só para você ter uma ideia, analogia, tá? Você nunca pode alegar desconhecimento da lei. Nunca pode alegar desconhecimento da lei? Isso faz parte da lei. Por exemplo, olha, eu não sabia que isso aqui não podia. Não adianta, você não pode alegar, você é obrigado a conhecer a lei. Se você é obrigado a conhecer a lei, a gente não pode alegar desconhecimento desse tipo de situação se você tem a instrução e a educação para buscar isso. Então, é lógico que comercialmente falando,
isso aqui tem 3 meses para sumir. Ficaria desumano para uma empresa, eu chegar para a empresa e falar assim, olha, a partir de hoje você não pode mais fabricar, não pode importar e não pode vender. Pode fabricar, pode importar e pode vender. O que a gente devia fazer era não comprar. Isso já foi avisado, foi divulgado. Agora, imagina o seguinte, isso que a gente está fazendo aqui é um imenso serviço, isso que você buscou é um imenso serviço de utilidade pública, porque alguém chega e fala assim, olha, o bisfenol A foi proibido. Nossa, que lindo, que legal. Você nem sabe onde você O que encontra. é bisfenol A? Pois Ninguém é. sabe o que é bisfenol A. Então, a explicação disso é importante. E assim como nós estamos falando do bisfenol, pode falar de um monte de substâncias. Então, por exemplo, na reunião ontem, na Anvisa, foi liberado de volta a sibutramina por 1 ano. Ué, mas eles não tinham cancelado? Tinham. Então, refizeram um estudo, por 1 ano foi liberado com uma série maior de restrições e outras 3 substâncias foram simplesmente banidas. Legal. Você ficou sabendo disso, todo mundo ficou sabendo disso, isso saiu no jornal, não é todo mundo que vê o jornal, vai sair. Tá bom, beleza, mas o que são essas substâncias? Por que elas foram proibidas? Porque, poxa, eu vou fazer, quanta gente você conhece que faz dieta, efeito sanfona, Não engorda e consegue emagrece, emagrecer. engorda e emagrece, Não dá pra gente e ser usou radical isso. com isso. Não dá para ser radical com isso. Assim que não dá pra gente ser radical, falar que o leite faz mal, que o ovo faz mal e a manteiga faz mal. Você vai sempre ter que ir atrás e tentar fazer o que é mais viável, mas caberia a gente, como profissionais de saúde, e é isso que é a tentativa que a gente sempre faz, tentar esclarecer a população para que ela até questione mais, para que se eu não souber, eu vá atrás e vou procurar. Isso. Vou procurar o açúcar invertido para você. Eu também não consegui entender até agora o que era isso. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui a revista do Dr. Moisés Chensinski, que é Doses Mínimas, a revista da homeopatia. Onde a gente acha a revista? Em farmácias de homeopatia, esse é o número 4, é dedicado exclusivamente a questões infantis. Ele é que principalmente legal. problemas de pele, otorrino, a síndrome de Down. Essa matéria está muito legal, da homeopatia legal. especial, ó. Isso. E aqui a gente tem uma linguagem de fácil entendimento, né? E sempre focando a explicação para que as pessoas leiam e falem assim, então é por isso que isto é acontece tal assim ou coisa. que acontece tal coisa. Em uma linguagem legal. para o público, para poder entender. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Moisés, porque assim você também, qualquer informação que queira, pode entrar em contato, é drmoisés.com.br, drmoisés.com.br, lá tem os telefones dele e, acima de tudo, as informações. Dr. Moisés é pediatra homeopata, o que é homeopatia, até onde você pode fazer uso dela. Dr. Moisés, como pediatra, sabe que em alguns momentos a alopatia é importante. Lógico. E eu acho que isso é a coisa mais sábia a se fazer, é a gente usar todos os benefícios que a gente tem para dar Tudo que a saúde, gente tem de né? bom de cada uma das suas coisas que a gente usa. Agora, bisfenol, Não, bisfenol não. Isso não tem jeito. Agora, tóxico, não também. Obrigada, viu? Mais uma vez, doutor Obrigado. Moisés. Olha, vamos lembrar que não só as mamadeiras têm o bisfenol, né? Você viu? E principalmente quando a gente coloca um alimento quente, ou então quando você compra latinhas de conserva amassadas. Então, esqueça essa história.